Como o pastor falou, sou filho do nosso pastor Davi Sérgio Farias. Hoje lideramos ali, cooperamos com o Ministério Missões Evangelísticas Vinde Amados Meus, mais conhecido como MEVAM, do apóstolo Luiz Hermínio, caminhando ali no MEVAM América Latina, mais especificamente região caribenha, Haiti e República Dominicana. Pastoreamos e coordenamos o Haiti Global com algumas dezenas de escolas e igrejas. Eu me sinto honrado de estar nessa casa, porque aqui também tem uma escola e que está servindo a cidade e as nações da terra, porque aonde você está trabalhando com o Senhor e pelo Senhor, você também está impactando as nações. Amém? Então, abra seu coração, porque Deus tem uma porção para liberar, e eu tenho certeza que será um momento incrível na presença do Senhor. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Queria ler junto com vocês. Vai dizer assim o texto: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vós, ou entre vocês, e em seu favor, por amor, em favor de vós. Amém? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa porção da tua palavra. Nós queremos o rema, a revelação dela. Nós queremos, Senhor, imergir na profundidade do teu Espírito aquilo que o Senhor já liberou sobre o Brasil e América Latina. Nós cremos no avivamento da última hora. Nós cremos, Senhor, que a tua igreja está em transição, e nós queremos nos movimentar debaixo dessa paternidade e debaixo desse alinhamento, dessa convergência, Senhor. Que o Senhor nos impulsione a viver uma igreja apostólica e profética dos últimos dias. Nos impulsione a cumprir a grande comissão, o chamado, a vocação e o ID do Senhor. Nós estamos disponíveis, e nós, desde já, levante sua mão, profetizamos a essa geração, a essa juventude: sim, eles vão viver tudo aquilo que o Senhor planejou para viverem. Todo propósito, todo desígnio, toda vocação, todo planejamento, Senhor, todos os dons, todos os ministérios, mas também a santíssima devoção ao Espírito. Pai, nós imprimimos esse coração e nós cremos. Levanta essa geração que desde a América Latina e o Brasil vai profetizar na Europa, a África, a Oceania. Senhor, nós declaramos que uma geração de pastores se levantem a partir do fire, e que dessa igreja voa os próximos evangelistas, os próximos apóstolos, os próximos profetas, os próximos pastores, mestres, em nome de Cristo Jesus. Levante sua mão, por favor. Libera aquilo que está aí dentro. Isso, libera aquilo que está aí dentro. Levante sua mão, levante sua mão. Espírito da profecia, Espírito da sabedoria e do conhecimento, nós liberamos, Senhor, sobre essa casa. Nós liberamos sobre essa juventude um novo nível. Um novo nível. Um novo nível. Não vamos nos conformar, Senhor. Tudo que tens feito em mim. Sim. Mas meu coração, meu coração tem amado. Vamos por ti. Vamos. Meu coração, o meu coração tem chorado. Vamos por ti. Ser tocado por
por tua glória é o meu desejo. Sim, Espírito É Santo, o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face é o meu anseio é o que eu... maior. Levante suas mãos aos céus assim. Diga assim: Espírito Santo, mais forte, Espírito Santo, eu não trouxe nada para a mesa, ao menos o meu coração. Fala comigo, me edifica, me alimenta, sacia a minha sede, sacia a minha fome. Toca-me de dentro para fora. Coloca a mão aqui dentro agora, coloca a mão no seu interior. Diga assim: toca-me de dentro para fora. Eu não trouxe nada pra mim. Declare apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada, e eu não trouxe nada pra mim. Sim, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada, E eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Oh, Espírito Santo, sim. Fique à vontade, Senhor, nessa tarde. Fala aos nossos corações, mas adentra o nosso espírito. Que vida em nós, Cristo, o Cordeiro de Deus, o fundamento apostólico e profético, o fundamento daqueles que são inegociáveis, o fundamento daqueles que negligenciam o sistema do mundo e adentram o sistema da graça. Pai, nós damos uma voz de comando aos céus, que toda palavra oriunda do teu trono adentre ao nosso espírito e que crie vida nessa tarde, que nos faça, Senhor, ser cooperadores de um padrão do teu reino, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Dê um aplauso ao Senhor, dê um aplauso ao Senhor, dê um aplauso ao Senhor. Pode ser mais forte esse aplauso, vamos! Vamos! A ti seja a honra, a glória, o louvor e o domínio, para sempre, para sempre, para sempre, para casa sempre. comigo, casa comigo, é Jesus. A ti a honra, a glória, o louvor eternamente. Casa comigo, casa comigo, É Jesus. faça o seguinte agora. Sente no seu lugar. E eu queria pedir bastante a sua atenção. Ali atrás vamos ter nossos materiais, o livro Missões e Migrações. Ali vamos falar um pouco daquilo que eu quero compartilhar também no 3º e 4º capítulo desse livro. Eu falei sobre a fundamentação apostólica e profética, pastor Marcelo, daquilo que o apóstolo Paulo viveu no Senhor, que dentro da nossa teologia sistemática aprendemos sobre a teologia paulina da missão. E da última vez que eu estive aqui, baseamos a teologia da missão no Cristo a partir de Mateus 24:14. E eu queria dar continuidade àquilo que os céus têm declarado nesses dias acerca da movimentação da igreja apostólica e profética nos últimos dias. Porque não poderemos negligenciar, não poderemos negociar o fundamento da igreja nos últimos dias. E o fundamento da igreja apostólica e profética ainda é Cristo, e Ele crucificado e glorificado. Efésios capítulo 2. Ele é a rocha fundamental, mas a pedra angular. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a rosa de Salom e a pedra de Meribá. Ele é a estrela da manhã, mas também o sol da justiça. Ele é o cordeiro, mas também o leão. Tem alguém comigo aqui nessa tarde?
E é bem por isso, como diz o nosso líder, pastor Luiz Hermínio, lá em Itajaí, é necessário trazer significado ou ressignificado na igreja dos últimos dias, naquilo que Cristo estabeleceu, para que possamos caminhar em cima da palavra que Ele declarou para a sua noiva nos últimos dias. É bem por isso, meus irmãos e jovens aqui que estão sentados ouvindo aquilo que já foi ministrado nos últimos anos, eu quero cooperar com aquilo que o apóstolo Marcelo tem ministrado com vocês, a grande comissão a partir da igreja local. Então, se você quiser viver a missão de Deus e não negligenciar ou não negociar a grande comissão e a santa vocação do Senhor, vai ser necessário, como igreja local, vivendo as missões urbanas, tocando a educação, a saúde, o saneamento básico, as ações comunitárias, o trabalho com as crianças, com os idosos, com os homens, com as mulheres. Será necessário para você compreender que não é preciso você ir à África ou ao Haiti para cumprir o chamado que Deus tem para você aqui em Candeias. E eu quero declarar: uma geração está se levantando em Candeias que vai cumprir a grande comissão aqui nessa cidade, aqui nesse estado, aqui nesse país. Então escute, eu preciso que você entenda e me dê 100% da sua atenção, porque o apóstolo Paulo se submeteu apostolicamente e profeticamente ao presbitério da sua igreja local. Ele não negociou princípios para que ele pudesse viver o plantio. Olhe para mim, 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 5 vai dizer: este evangelho não foi somente até vocês por palavras. Olha para mim, este evangelho, evangelho no grego significa as boas notícias, que é Cristo Jesus, diga amém. Não foi até vocês somente palavra. Essa palavra e palavra no grego é logia, que tem a ver com a palavra querigma de Mateus 24:14, que é a pregação do evangelho de maneira inteligível, aplicável e aceitável a todas as culturas, faixas etárias e etnias. Se você pregar para um jovem, vai entender, para um idoso vai entender, para uma criança vai entender. Budista, Hare Krishna, Confúcio, muçulmano, tribos do Nordeste, do Sertão, quilombolas, aonde você comunicar o evangelho de Cristo, ele é capaz de ser compreensível, diga amém. Mas ele não foi somente pregado a partir daquilo que nós comunicamos, porque esse evangelho não é só pregado por palavras, mas também em poder, diga assim, poder. É aquilo que nós chamamos de dínamos ou dunamis. John Knox vai dizer que o poder de Deus é a manifestação de um Deus sempre presente, porque Deus está presente em todos os lugares do mundo. Mas se Cristo em vós é a esperança da glória, enquanto eu me movimento, Deus se manifesta. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Dentro dessa movimentação apostólica e profética de Paulo, eu preciso entender, quando ele fala aos Coríntios e a Gálatas, que Cristo em vós é a esperança da glória. Olha para mim, eu não posso dizer mais, pastor Fabinho, que Cristo em você é a esperança da glória, porque o apóstolo Paulo é enfático em não negociar o princípio do fundamento de Cristo. Eu vou repetir, o apóstolo Paulo não negociou o fundamento da igreja, porque eu não posso colocar outro fundamento a não ser Cristo, que é o fundamento. Então Paulo vai dizer assim: Cristo em, diga assim, vós é a esperança da glória, porque o Espírito Santo não habita em ti. Ele disse assim: o Espírito Santo habita em... Tem alguém que me entendeu aqui? Porque se você vive a mentalidade do homem indivíduo, você não vive a mentalidade do homem coletivo. Eu vou ser mais explícito para você. Se você quer viver em igreja sendo você um templo, você não é corpo do Espírito Santo, que é o cabeça Cristo. Se eu fosse você, eu vibrava com isso, meu irmão, porque o espírito do individualismo está caindo nesses dias. Então não existe
meu chamado, minha missão, meu propósito e meu ministério. Existe nosso chamado, nosso ministério, nossa igreja. O único que pode ser eu é eu. Porque dele, por ele e para. Aí tem alguém me entendendo aqui? A minha vontade é ficar 3 horas falando para vocês isso aqui, mas eu tenho um outro compromisso em Olinda. Agora escute. O único que pode fazer eu, ou falar eu, é Ele. Lembra? Quem me envia, Senhor? Quem que eu vou dizer? Diz assim: Moisés, eu sou, te envio. Então, se eu não posso negociar a missão de Deus, eu não posso negociar o todo e o tudo de Deus, porque nada é meu. Tem alguém me entendendo aqui? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não é teu. Esquece o eu. É nós. Fala assim: é nós. Então olhe para mim. Não foi só no Antigo Testamento, no Novo também. Lembra? Quem és, Senhor? Paulo perguntando. Dura para ti reconciliar contra os agredidos. Quem és, Senhor? Sou eu, Paulo, a quem tu me persegue. O único que pode falar eu é Ele. Por quê? No fundamento apostólico e profético da igreja, só existe nós. Façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Ele deixou um princípio. Então o apóstolo Paulo disse assim: ó, esse evangelho não foi até vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo Paráclitos, aquele que me conduz, aquele que nos conduz, aquele que nos preenche. Mas o Espírito Santo não habita em ti, o Espírito Santo habita em... Porque quando você tenta viver a igreja sozinho, a mentalidade do reino e a habitação da presença não habita em você. Mas quando eu vivo a igreja, o corpo e o reino, eu vivo a nossa missão, o nosso reino e o nosso Deus. Então não tem como. Infelizmente você vai negligenciar, você vai negociar o princípio da missão de Deus. Se você negligenciar e negociar o princípio da igreja. Quem quer viver a grande comissão precisa viver a grande igreja. Eu vou repetir: se você quer viver a grande comissão, você precisa viver a grande igreja. Ah, meu Deus, eu vou até fechar esse iPad aqui. Eu vi no carro dizendo para o pastor Fabinho: rapaz, eu não sei nem o que é que eu vou comunicar, mas eu sinto no espírito que uma geração que não vai negociar os princípios está se levantando. Uma geração que vai voltar para a oração, uma geração que vai voltar para as escrituras, uma geração que vai voltar para a santidade. Me desculpa, é porque o meu pai chora muito, aí eu choro também. Que se levante nesses dias uma geração que se preocupa com o fundamento. E o fundamento ainda é Cristo Jesus. Levante suas mãos, levante suas mãos. Os céus se abalam, vamos. povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Vamos! Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. porque
mais 5 minutinhos, senta aí. Se Cristo é o fundamento apostólico e profético, o que eu acredito é, apóstolo Marcelo, que quando Cristo está como centro e fundamento da igreja missional, todo individualismo ele cai por terra. Veja bem, o apóstolo Paulo vai dizer assim: nosso evangelho não foi a você somente em palavras, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Diga assim, convicção. Essa palavra no grego significa pleroforia. É você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa e na comunhão certa. Escute. Agora vocês sabem o porquê. Por amor fomos até vocês. Lembra como que foi o plantio da igreja de Tessalônica? Quando Paulo sobe a Macedônia, aquela região, Atos capítulo 17, e ele começa a pregar, fundamentado na missiologia bíblica que ele encarnou, utilizando a estratégia do Deus desconhecido. A Bíblia diz que um avivamento aconteceu em 3 sábados, apóstolo Marcelo. E nós que somos plantadores de igrejas ficamos impactados com isso. Como que em 3 sábados se planta uma igreja e um avivamento acontece? Isso é violento demais. Mas é aquilo que Deus vai estar fazendo nos próximos dias, acelerando essa geração, fundamentando essa geração e avivando as nações. Só que antes, no capítulo 16, a Bíblia vai dizer que esse mesmo Espírito que habita em nós, em vós, ele impede Paulo de descer para a Ásia. Uau. Olha o que o Espírito Santo vai fazer com você nesses dias. É quando você se prepara para uma jornada missionária, ou você faz o planejamento da sua vida. Tem um monte de gente aqui que deve ter feito já. 2025, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou me mudar de cidade, de estado, de país, vou mudar de trabalho. Tem gente que é tão maluco que gosta de mudar até mesmo de esposa. Mas eu quero dizer que existe uma só igreja, um só Deus, marido de uma só mulher. Olha para mim. Se tu quiser viver a missão de Deus, tu tem que ser santo, justo, íntegro, irrepreensível, hospitaleiro, marido de uma só mulher que governa a tua casa. Se você quiser viver a missão de Deus, não negocie a santidade de Deus, o padrão de Deus, o reino de Deus, a unidade, a igreja de Deus. Que é que tem de missionário por aí que é aventureiro? A gente está tendo que cuidar de um monte. Cara, eu recebo quase todas as agências missionárias. A gente tem um grupo no WhatsApp, os diretores de todas as agências e das maiores igrejas no Brasil. E eu digo, pelo amor de Deus, voltem a pregar o fundamento da igreja. Não envie para os campos aqueles que estão doentes, envie aqueles que estão curados para curar os que estão doentes. Então deixa eu te falar, se você quiser viver a grande comissão, viva a sujeição à igreja local. O apóstolo Paulo, ele foi impedido pelo Espírito. E ele diz assim, apóstolo Marcelo: chegamos nós a uma conclusão. O Senhor nos chamou a subir a Macedônia. Aí eu te pergunto, que varão macedônico era esse? Tinha missionário lá em cima? Tinha igreja lá em cima? Mas uma coisa eu sei, Ele ainda é onipresente. Mesmo que você não vá, Ele está lá. E Ele ainda se revela aos seus. Cristo chamou Paulo,
Cristo chamou a sua igreja, concluímos nós, passaremos a Macedônia. Deus está transicionando algumas pessoas aqui. Ele está movimentando algumas pessoas aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não será enviado se não for pela igreja do Cristo. Você não será transicionado se não for pelo fundamento do Cristo. Você não será moldado e mudado se não for pelo fundamento do Cristo. Mas apóstolo, eu quero plantar uma igreja. Apóstolo, eu quero plantar uma célula. Apóstolo, eu quero desenvolver um ministério. Apóstolo, eu quero abrir uma escola. Apóstolo, eu quero abrir um orfanato. Apóstolo, eu quero abrir uma casa de recuperação. Apóstolo, eu tenho chamado para isso, para aquilo. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém vai. Nós somos enviados pela igreja do Senhor. Dá um sorriso Colgate para mim. Isso é amor de Deus para você. Sabe por quê? Hoje nós acolhemos um monte de missionário que rodou o mundo. Infelizmente caiu nas drogas. Rodou o mundo. Infelizmente caiu no adultério. Rodou o mundo. Infelizmente rodou de esposa. Rodou o mundo. Infelizmente rodou os filhos. Rodou o mundo. Infelizmente rodou as igrejas. Mas deixa eu te falar uma coisa: Cristo ainda é o fundamento da tua missão. E existe esperança, porque Ele vive